que aumentar essa figura 70 semanas? Esse desenho aí. Isso. Pronto. Perfeitamente. Vou esperar aparecer aqui para mim. Exato. Olha só, pessoal, a gente fez um gráfico aqui, ó, para vocês entenderem mais ou menos como funciona. 606 antes da Era Comum, que é a palavra dada a Jeremias. Em 557 antes da Era Comum, até o ungido, desde a saída da palavra até o ungido. Esse ungido é Ciro II, tá? E o ungido cortado, 171 ou 172 antes da Era Comum, foi Onias III. E vai se concluir em 164 antes da Era Comum, tá? A gente vai ter 7 setenários no versículo 25. Só para vocês entenderem mais ou menos esse gráfico aí. Como vai ser essa tal profecia. Você pode ir abaixo agora, Yehudá, que a gente vai fazer a leitura. Está me ouvindo perfeitamente? Tá dando para ouvir. Daquele jeito. Ok. Bom, vou ler essa parte em azul. Ok? Esperar você arrumar direitinho. Não, pode ler, pode ler. Não precisa esperar minha resposta, não, que meu áudio está ruim. Às vezes vai, às vezes não vai. Tá? Eu estou ouvindo você bem. É Bem, só antes você, de tudo. é só você pedir para baixar que eu vou baixando na hora. Tá, ok. Bom, antes de tudo, já aviso que não teremos datas redondas, tá, pessoal? Muitos a partir daqui já irão se desinteressar pelo assunto, mas mostraremos as fontes dos textos, onde respeitamos a perspectiva da história, tá? E vale lembrar que a Bíblia fala várias vezes que o cativeiro foi de 70 anos. Porém, a gente também vai mostrar que isso não é verdade, tá? Embora a Bíblia afirme que o mesmo sucede a 70 semanas ou 490 anos. Tudo aconteceu em até 70 anos, né? Porque se a gente for parar para ver bem, eles não tiveram 70 anos de cativeiro. Vamos lá, para ser o exílio tinha que se iniciar em 608 antes da Era Comum, tá? Ou 607. Vamos ver algumas deportações aqui. Em 2 Reis, capítulo 24, verso 1, diz assim: Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. Verso 2. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Verso 3. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Ó, isso ocorreu por volta de 604 a 602 antes da Era Comum, tá, pessoal? Esse oráculo que eu acabei de ler. Outra data de deportação, Jeremias 52, diz o quê? Verso 28. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. Isso aqui já ocorreu em 597 antes da Era Comum, tá? Jeremias 52, verso 29, diz o quê? No ano 18º, ó, já é do 7º para o 18º, de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. Ó, isso já é por volta de 586, tá? Antes da Era Comum. Jeremias 52, verso 30, diz o quê? No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Isso já é em 582 antes da Era Comum. Vocês estão vendo que tem várias deportações.
E tem essa de Jeremias 52, 12, que é a mais famosa. E no 5º mês, do 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Isso aqui ocorreu em 587 antes da Era Comum, tá? Bem, como sabemos, os judeus começaram a retornar em 539 ou 538 antes da Era Comum, onde existe até arqueologicamente o cilindro de Ciro, né? Aí eu pergunto, os judeus ficaram 70 anos certinho exilados? Não ficaram, né, gente? Agora, os 490 anos, será que eles vão ser redondinhos? Bom, isso a gente vai ver, conforme o texto, que essas 70 semanas ou 490 anos, eles são cortados. Tem gente que corta e joga a última semana lá para frente, porém, historicamente, não vai se encaixar. Mas vamos para a leitura para entender. Vocês vão entender aqui nessa leitura contextual que o anjo está falando para Daniel aquilo que ele estava perguntando. Olha o verso 1, pessoal. Daniel 9, verso 1 diz assim: No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. O que acontece aqui? A gente está mais ou menos em 539, tá? Antes da Era Comum. Ou seja, os hebreus estão bem próximos do seu retorno para a sua terra. Questão de um ano, mais ou menos. Vamos para o verso 2. Olha que interessante aqui o verso 2. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros... Olha, presta atenção nisso daqui, pessoal. Pelos livros que o número dos anos de que, segundo a palavra... Aqui a palavra, pessoal, é a mesma que vai estar no verso 25, é davar, tá? Que a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ó, uma coisa que muitos não notam, é que Daniel inicia uma contagem, tá? A partir de Jeremias, e não de algum decreto de qualquer rei. Correto, pessoal? A palavra dabar ou davar significa palavra, ok? E a mesma usada no verso 25 desse capítulo. Olha só aqui a Bíblia interlinear. Ó, pode ver que está palavra. Pode ir mais abaixo. Pode ir mais abaixo. Ó, dabar. Significa dabar? De uma palavra ou implicação, um assunto, uma coisa adverbialmente, uma causa, um ato, um conselho, um assunto. Ou seja, dabar não significa decreto, tá, gente? Mas aqui é o versículo 2. Só estou falando já para adiantar para vocês. Pode dar continuidade, pode ir mais abaixo, Rudá, fazendo um favor. Eu não sei se dá para me ouvir aí. É só uma correção aí, não é dabar, é davar. É um V davar. no lugar de um B. É V, davar, de devarim, palavras. Exato. Mas não vai mudar o sentido de nada, só mesmo que é V e não B. Certo, certo. Essas aí são textos referências, tá? Onde está davar. Palavra está lá em Gênesis, alguns textos de Gênesis, pode ir descendo, só para a galera ver as referências só. Nunca está ligada a decreto essa palavra, nunca. É só para o pessoal ficar ciente. Mostraremos agora os textos de Jeremias no qual Daniel se baseia. Lembra que ele falou que está vendo pela palavra de Jeremias? É essa daqui, ó. Jeremias 25, verso 11, diz o quê? E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Ó, aqui ele se trata dos 70 anos, tá? Jeremias 29, que é outro texto que Daniel se baseia.
verso 10 diz o quê? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Olha só que Daniel está preocupado. Daniel está preocupado com o quê? Com o retorno para Jerusalém.